Olá, tudo bem? Estou eu aqui novamente, professora Vanessa. Hoje falaremos sobre... Nosso tema de hoje é análise da distribuição do trabalho, tá? Vou compartilhar aqui com vocês o nosso material, tá? Primeiramente, falar, né, o que é uma análise da distribuição do trabalho, tá? Qual a finalidade, tá? É avaliar a distribuição das atividades entre os diversos órgãos, tá? As tarefas individuais de cada empregado, tá? Os processos de trabalho. Para isso, né, deve-se criar um quadro, né, de distribuição do trabalho, tá? E é importante para quê? Ó, diagnosticar o tempo ocioso, tá? Identificar tarefas que exijam mais tempo. Às vezes a gente não tem a mínima noção, né, dentro da nossa empresa, porque cada funcionário faz sua tarefa e você não tem noção de quanto tempo demora cada tarefa, e fica até difícil de você dividir, equilibrar o trabalho. Então, isso serve também para controlar o equilíbrio, né, entre treinamento dos empregados e as tarefas que foram atribuídas. Às vezes, aquela tarefa precisa de um conhecimento que o funcionário não tem. Aí você faz vários cursos, oferece vários cursos tal para esse funcionário, mas o que ele precisa realmente para fazer a tarefa dele, muitas das vezes não é, né, não é oferecido porque não se identificou, né? E verifica-se o equilíbrio das tarefas, tá? O que é o equilíbrio das tarefas, né? Às vezes um faz muito e o outro faz pouco. Então, o outro fica com muito mais tempo ocioso e enquanto o outro funcionário fica com, né, com sobrecarga de trabalho, tá? Além disso, evita-se também o retrabalho. Às vezes, o mesmo funcionário faz, por exemplo, a extração do sistema do mesmo relatório. Então, se um já faz, tenha uma pasta compartilhada e deixa ali, né? Um apenas faz e deixa ali para quem os outros que quiserem ir lá e pegar, né, essa extração ou outra coisa qualquer, né? Um formulário, por exemplo, né? Compartilhar aí, né, as tarefas. Bom, para a elaboração desse quadro, né, desse quadro de distribuição do trabalho, é preciso você identificar quais as funções, atividades e tarefas que são realizadas por cada, né, em cada função, ou seja, a função, né, o que cada um faz, as atividades, um conjunto de tarefas, né, e cada tarefa, né, identificar cada uma delas, tá? Como que eu faço isso, professora? Né? Não seria difícil identificar isso, realmente você tem que perguntar para quem faz, né? Então, você desenvolve um trabalho aí na sua empresa, primeiro momento pode causar, né, uma estranheza nos funcionários, até uma certa resistência, mas vocês têm que, né, explicar que aquilo é para ajudar a melhorar o trabalho dele, tá? Então, aqui, né, você pode fazer listas de tarefas, né? Então, as tarefas individuais, né? O número das tarefas, as tarefas, né? Se elas são diárias, regulares ou esporádicas, tá? Um outro formulário, você já identifica, né, as tarefas diárias. Então, primeira coisa, o que você faz quando você chega diariamente ao seu trabalho? Verifica os meus e-mails. Então, diariamente, todos os dias você verifica. Ao chegar, a primeira coisa que você faz é verificar os seus e-mails, tá? Vai ter tarefas semanais, tá? E essas tarefas semanais, por exemplo, toda sexta-feira eu envio, né, o relatório de nível de serviço para a diretoria e para os gerentes, ou só, né,
atualizo esse relatório. Então, seria uma tarefa semanal, né? Toda segunda-feira, né, eu extraio, faço as extrações dos sistemas para análise. Uma tarefa semanal, que você só faz às segundas. E assim, você tem que também dizer a hora, né, que você realiza aquela atividade. Bom, feito isso, né, nome do responsável, né, a lista de tarefas individuais, o cargo, precisa saber o que aquele cargo, o que aquela função realiza, né, cargo, função, assinatura e a data, tá? E essas atividades desenvolvidas. Isso serve até, gente, na hora de você fazer uma contratação, você saber o que aquela pessoa efetivamente vai fazer, né? Para você desenvolver treinamentos, entre outras coisas, né? Que é o que nós vamos ver agora. Então, né, a elaboração do quadro. Deverão ser inseridas as atividades da unidade em ordem decrescente de importância, né? Nas colunas ao lado, tarefa, né, de cada executante, para que todos, né, tenham ali a noção do que cada um realiza, né? Quais os fatores de influência? O fator tempo, tá? Fator capacidade profissional, equilíbrio no volume de trabalho e possibilidade de simplificação. Então, vamos lá. Tempo, né? Deve considerar o tempo consumido em cada atividade, tá? Deve-se considerar ali qual a capacidade que aquele profissional, qual a capacitação que aquele profissional precisa para realizar aquela atividade, tá? E o equilíbrio ali na carga de trabalho dos diversos empregados, para um não ficar trabalhando mais do que o outro, tá? E quais tarefas urgentes, quais tarefas, né, requer mais concentração, vai estar aliado também ao tempo, né? Porque quanto mais difícil uma tarefa, mais tempo ela demorará para ser realizada. E as possibilidades de simplificação deste trabalho, né? Tá? Então, o que nós vimos aí nessa nossa unidade, tá? Resumindo aqui para vocês. Bom, então vimos aqui, né, que é importante examinar, né, a correta distribuição do trabalho nas organizações. Isso influencia o rendimento e motivação dos colaboradores, né? Vimos que para montar um quadro de distribuição do trabalho precisa-se de instrumentos, né? Para se classificar as atividades, tarefa, tempo, é preciso preencher esses formulários, tá? Após todo esse processo, é possível, então, analisar a distribuição racional dessas atividades em cada departamento, criando aí um equilíbrio e aproveitando o tempo, evitando também que alguns colaboradores fiquem sobrecarregados, enquanto outros têm poucas atividades. Evita-se também o retrabalho, né? Como eu falei, uma extração de um relatório. Se um já tira, ponha numa pasta compartilhada, onde todos podem acessar, para se evitar que ele novamente, né, se fazer a extração daquele mesmo relatório que já foi feito, né? Vimos ainda, né, os fatores que devem ser levados em conta nessa análise daí, né? O tempo, a capacidade profissional que precisa para exercer aquela atividade, possibilidade de simplificação do trabalho e o equilíbrio no volume de trabalho, tá? E é isso, pessoal, tá? Isso que nós vimos aqui na nossa unidade, na unidade 6. Eu peço por vocês, se vocês gostaram desse tipo de vídeo que eu fiz aqui, né? Que durante as aulas eu fui fazendo alguns vídeos, né? E aqui nessa unidade fiz esse vídeo dessa maneira, né? Mostrando ali
o que temos no nosso material, a tarefa, né? Tudo que vocês têm aí com vocês. E aqui com a minha explanação sobre essa atividade. Então, se vocês gostaram, deixe uma curtida, deixe um comentário, tá? Se querem que façam, preferem de outra maneira, né? Através do slide, que às vezes eu utilizo, me fale que eu também volto a realizar dessa maneira, né? Ou então faço uma mescla aí, como eu tenho tentado fazer, tá? Muito obrigada aí pela sua disponibilidade, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.